Paz do Senhor, amém? Bom dia para quem é dia. Tô aqui tomando meu cafezinho, já comi um bolinho de aipim, um bolinho meio a meio, comi demais. Boa tarde, também um cafezinho, se para você também já é tarde. Mas boa noite com café não, porque café depois de 6 horas não costumo conseguir dormir, amém? Mas se você consegue, um bom café aí para você. Palavra do dia que Deus nos deu hoje é para que nós venhamos a adorar o Senhor. E está em 95, Salmo 95, Deus me falou algo. Deus é incrível, o Espírito Santo, ele é incrível. Eu tenho medo de falar coisas de mim, porque eu sou humana, eu sou falha. Então eu oro ao Senhor para que as palavras venham ser reveladas, que venham dele, não de mim. E hoje de manhã Deus começou a palestrar algo que aconteceu alguns anos atrás comigo. E ao palestrar, Deus me deu como palavra do dia, mas não me deu dentro da Bíblia. E ontem eu estava lendo a Bíblia e acabei deixando a Bíblia aberta. E hoje, ao continuar lendo a Bíblia, eu parei no Salmo 95, que está escrito assim, 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aqui o salmista, ele começa uma oração falando com Deus e você percebe que devido a ele estar cheio de Deus, Deus abre a boca dele e fala diretamente com o seu povo. Deus usa o profeta falando com o povo, mas Deus também usa diretamente. E aqui você vê, porque ele é o nosso Deus e nós ovelhas do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. É que Deus está usando o profeta para falar, né? Mas quando chega no versículo 8, Deus toma a boca do profeta. Então são duas maneiras de se falar, né? Tem outras maneiras, mas aqui estamos vendo duas da maneira de Deus falar com o seu povo, ou seja, Deus está falando. Não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então você vê que aqui Deus, duas maneiras. Eu gostaria de dar um testemunho que Deus me trouxe lembrança hoje, de alguns anos atrás, para você entender que Deus não tem queridinho, Deus não faz acepção de pessoas e Deus nos conserta, porque a maior preocupação de Deus não é nem a nossa vida aqui na terra. Ele se preocupa sim, ele cuida sim, ele zela sim, ele quer ouvir nossos problemas e nos ajuda a resolver sim, mas a maior preocupação de Deus é nos capacitar para irmos morar no céu. Não podemos perder o foco, né? Eu passei a mão no meu cachorro às 3 horas da manhã, olhei no olhinho dele, levantou a cabeça, me olhou, 7 e pouco, o espírito do meu cachorro já não estava mais. Então não sabemos o dia e a hora, amém? E o que aconteceu comigo alguns anos atrás, eu tinha aqui tem culto desde 2010, então por favor, né, eu costumo falar isso, eu posso dar o testemunho, mas sem nomes e endereços. Diversas pessoas vinham aqui para me ajudar a fazer o culto, né? Poucos
são os que vêm para adorar, a maioria vem para ajudar a fazer o culto, né? Há uma diferença nisso que eu não vou falar agora. E tinha uma menina que ela vinha, eu andava muito com ela pelas igrejas, né? Isso aqui tem culto desde 2010, irmão, pelo amor de Deus. E Deus usou ela, falando que era de Deus o culto aqui. E então eu comecei a ter ela como amiga e como ser humano, né? Eu tinha dúvidas de que o culto pudesse ser de Deus, se era eu, se era Deus, porque era muito difícil. Cada culto para fazer o Senhor era muito difícil. Muito difícil. Hoje eu entendo a batalha que é espiritual, hoje eu entendo por quê, mas naquela época eu não entendia. Como era difícil fazer cada culto, trazer as pessoas para a igreja, né? Vinham poucos, tinha dia que enchia, mas a maioria das vezes eram poucos que vinham, né? E teve um dia que alguém me magoou, alguém me ofendeu. Então eu vou falar agora da minha falha. E nós indo para uma outra igreja, até de um amigo meu, não vou tocar no nome agora para evitar de repente até acabar se descobrindo quem é a pessoa, né? Não quero que descubra quem é a pessoa, eu quero que pegue o testemunho do que aconteceu para edificar as nossas vidas, porque edificou a minha. E alguma pessoa me ofendeu e eu indo com essa irmã para a igreja, né? Fiquei ruim com a palavra que a pessoa, uma pessoa que eu gosto muito e que eu sei que gosta de mim, me feriu com a palavra e eu acabei desabafando. Eu falei, poxa, fulano falou isso, isso e isso, né? E esses dias tem me tratado assim, 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 né? E ela ouviu. Se hoje se percebe, se realmente essa irmã fosse de Deus, ela ia falar assim, Márcia, vou orar contigo e Deus vai te dar vitória. Porque essa pessoa, ela gosta de você. Aconteceu essa situação, a gente está vendo aí que é do capeta, né? Para acabar com essa amizade, né? Porque é uma pessoa de Deus na sua vida. Então, para acabar com essa amizade, para acabar com essa aliança, Satanás se levantou, se ela fosse de Deus. Mas como ela não era, ela ouviu, não falou nada, nem que ia orar, nem que ia me ajudar em oração, nada. E depois ela começou a falar mal da pastora dela e da igreja. E assim que eu falei, desabafei, mas ao desabafar, eu acabei falando mal da outra pessoa, né? Porque ao desabafar, eu falei, olha, me feriu. Então eu falei mal da outra pessoa, eu senti um aperto no coração, que não devia ter feito isso. E aquilo foi me incomodando. E eu fui até a igreja, que não é perto, andamos muito, fomos numa igreja distante daqui da minha casa. Nos encontramos aqui, fomos distante, bastante longe. Nós fomos andando até lá e eu fui com esse aperto do coração e eu em pensamento eu falava assim, me perdoa. Não era para eu ter falado. Porque é uma pessoa de Deus, vacilou, mas é uma pessoa de Deus, de um caráter tremendo. É uma pessoa super cheia da presença de Deus. Deu uma vacilada, deu, mas, né? E eu fui com essa sensação de que tinha errado. E ela ao meu lado, ela foi falando mal da pastora dela, da igreja dela. Resumindo, se ela tivesse na direção da igreja, a igreja seria perfeita. Mas como era a pastora dela, estava cheia de coisas erradas, entendeu? E eu fui ouvindo, e ouvi ela, estava me agredindo, porque era tanta coisa ruim, e eu comecei a me sentir mal, vendo ela falando mal, mas eu em pensamento eu pensava assim, quem sou eu para falar alguma coisa dela? Porque eu estava me sentindo mal comigo mesmo, porque o Espírito Santo estava dentro de mim falando, tu errou, tu errou. Então, essa sensação, né, que é forte, irmão. O Espírito Santo, ele nos repreende, me repreendendo, me dizendo que eu errei, eu escutar ela, com que autoridade eu ia falar para ela? Irmã, tu tá toda errada, né? E eu fui calada até a igreja, mas quando chegamos na igreja, irmão, coisa linda. Assim que nós chegamos, o pastor que estava com a oportunidade falou algo de se consertar, de não falar do ungido do Senhor, né? Porque quando a gente chegou um pouquinho perto, eu tentando fazer ela parar, eu falei de mim. Eu falei, olha, fulana, o Espírito Santo está aqui me incomodando.
Nós não devemos falar mal do ungido do Senhor perante o Deus que eu sirvo. O Espírito Santo está aqui me incomodando, eu estou me sentindo muito mal de ter desabafado com você, de ter falado, porque a pessoa é ungida do Senhor, é de um caráter excelente e ainda em cima. Eu sei que gosta de mim como pessoa, só errou. Aí ela me olhou, não falou nada. Quando entramos na porta da igreja, o pastor falou: por que você falou mal do ungido do Senhor? Não era para falar mal. Aí ela me catucou e foi e falou assim: viu? Deus está falando contigo. Eu falei: sim. Aí eu pensei: meu Deus, como é isso? O Senhor está falando comigo, mas não está falando com ela? Ela veio de lá até aqui, falando mal da pastora dela, né? Resumindo toda a conversa dela, a pastora dela burra pra caramba, não sabe de nada, não faz nada direito, entendeu? Ela que, se botasse ela no lugar da pastora, ela não falou isso, mas deu a entender com o seu discurso, né? A igreja estaria toda perfeita, toda certinha, né? O senhor tá falando comigo, mas tá falando com ela. E eu resolvi não falar nada. Eu falei: Deus, botei o joelho no chão, falei: Senhor, fala comigo, me conserta, me perdoa, me dá sabedoria, tal, mas também fala com ela, Deus, porque, né? Fala com ela porque ela vem entender. Aí daqui a pouco veio o pregador. E o pregador só falava isso. E o pregador falava assim: às vezes você desabafa com uma pessoa que não é essa pessoa para desabafar. E acaba falando mal de alguém que errou, tropeçou, mas que gosta de você de verdade. Às vezes você está falando de alguém que gosta de você de verdade, né? Porque errou, com alguém que não gosta de você de verdade, que está até te ouvindo, mas não gosta de você. Cuidado. Veja realmente quem é ungido do Senhor. Todos somos criação de Deus, mas povo do seu pasto é se ouvirdes a sua voz, né? Então o pregador veio pregando e eu vi que Deus estava falando. Quando nós saímos na porta, eu aprendi e falei: vou me consertar, Deus. Eu errei, vou me consertar. Inclusive vou pedir perdão a essa pessoa, né? Foi difícil, irmão, mas eu pedi perdão à pessoa e a pessoa me pediu perdão também. Eu pedi perdão primeiro, falei que tinha falado, ele não, a pessoa não gostou, né? De saber, né? Mas eu falei que Deus brigou comigo, a pessoa ficou me olhando e pediu perdão também de ter falado também uma besteira, saber que me magoou. E hoje somos amigos, né? Para ver como é que é as coisas. Mas assim que saímos na porta, eu saí com isso, que Deus tinha falado comigo que eu errei e que eu precisava me consertar os meus caminhos. Mas quando saímos na porta, ela virou e falou assim: sabe aquela menina que eu estava conversando ali? É lá da minha igreja. Caramba! Aí começou a falar mal da menina. Porque marcou de pregar e disse que eu chamei ela para pregar uma vez lá na igreja. Ela falou que ia ver, eu tô esperando até hoje. E não sei o quê. E blá. E eu falei assim: pô, fulano, o que acontece? Esse povo aí, que era famoso, né? Eles têm agenda lotada. Inclusive, eles têm uma secretária que anota para eles, porque senão esquece, porque é muita coisa. Você falou com ela, sabe quantas pessoas devem falar? Porque é famosa. Eu não lembro quem era, porque eu não sou muito ligada em artista, né? Mas eu falei: pô, já parou para pensar quantas pessoas, quando ela desce assim de um altar depois de pregar, quantas pessoas param e falam assim: prega na minha igreja, prega na minha igreja, prega na minha igreja. Ela fala: vou ver, tenho que ver. Porque já por educação, porque a agenda desse povo é lotada, entendeu? Aí ela: não quero saber. Pá. Aí eu fui e falei assim: olha, fulano, eu não queria falar, não falei. Olha, fulano, deixa eu te falar um negócio. Eu falei para você, desabafei quando a gente estava vindo. O Espírito Santo veio palestrando comigo, dizendo que eu estava errado, entendeu? E o culto inteiro, das oportunidades, a gente entrou na igreja com Deus falando que não é pra gente falar mal de ungido do Senhor. Deus veio bradando, a pregação inteira. Pô, Deus estava falando que é pra gente se consertar, entendeu? Então eu tô dizendo pra você que eu errei. E tô falando: Deus falou comigo, Deus falou com você, cara. Pra quê? Ela veio praticamente me xingando, porque esse é o termo para todas as palavras agressivas que eu ouvi, da porta da igreja até a porta da casa dela. Ela veio me xingando, dizendo que ela, quando eu quis falar mal da outra pessoa, ela me ouviu e ela queria desabafar e não podia. E eu falando que tentei falar com ela, eu falei: o que você não entendeu? Que
que a gente errou e que Deus está falando que erramos e que é para nos consertar, né? E eu vi, irmão, sendo humilhada, e é a única coisa que por Deus, perante o Deus que eu sirvo, a qual eu sei que tem a chave do céu, homem nenhum vai abrir a porta para eu entrar no céu. É a Ele que eu devo satisfação, é a Ele que eu devo a minha vida, as minhas vitórias, as minhas bênçãos. Ninguém bate no meu portão, tirando umas 2 pessoas, né? Aliás, vou tirando uma pessoa, que é a minha irmã Ana Paula. Ninguém bate no meu portão para perguntar, sua mãe precisa de um pacote de fralda? Não. Tudo vem de Deus, é Deus que traz as fraldas, é Deus que traz equipa, é Deus que traz sonda, é Deus que me sustenta. É a Ele que eu devo satisfação. Perante o Deus que eu sirvo, eu vim calada, com ela me ofendendo de tudo quanto é nome. Mas eu vim consciente de que eu tinha errado, e eu falei, Senhor, eu mereço ouvir isso, mereço ouvir tudo isso aí, porque eu errei e agora eu estou colhendo o que eu plantei. E eu vim pedindo perdão a Deus e prometendo a Ele me converter. Então a palavra, eu lembrei disso hoje de manhã, porque ontem eu percebi que a pessoa me bloqueou no WhatsApp, né? Me bloqueou, eu estou bloqueado no WhatsApp. Eu não posso mais falar com essa pessoa. Essa pessoa é uma irmã de mesa de oração, amém? Não estou falando isso para escandalizar, mas para deixar consciente. Não vá para a igreja. Não aceite Jesus pensando que o homem vai te dar vitória. Não aceite Jesus achando que eu vou encontrar um povo santo e diferente. Não, você vai encontrar um povo que está buscando santificação e vai encontrar um povo. Põe isso no teu coração. O joio cresce junto com o trigo. A diferença do trigo é que ele vai ser repreendido como qualquer pessoa. Porque a pessoa que tinha me ofendido com uma palavra é uma pessoa de Deus, de caráter. Eu pedi perdão por ter deixado desabafado e ter falado. Falei que o Espírito Santo veio brigando comigo. A pessoa não gostou muito, ficou me olhando, né? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Amar o próximo como a gente mesmo é sentir na pele. É lógico que não gosta. Eu não gostaria porque que essa pessoa ia gostar. Mas depois de ouvir tudo, também me pediu perdão por ter falado e hoje somos amigos. Às vezes a gente está falando dos ungidos do Senhor, gente que é amiga de verdade, com gente que não é. Amém? Vamos ler de novo, só para encaixar no nosso coração. Salmo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, ovelha do seu pasto. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, seremos ovelhas do seu pasto se ouvirmos a voz de Deus. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Resumindo, se não houver conserto na terra, eu não vou morar no céu. Amém?